Abra suas Bíblias no Salmo 94, 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade? Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Nesse versículo Deus está dizendo: poderá um trono corrupto estar em aliança comigo? Poderá um trono corrupto no coração do homem estar em aliança com Deus? Não. Deus detesta a iniquidade. O tema da mensagem é avivamento e o trono de iniquidade. Avivamento e o trono de iniquidade. Relembrando o texto. Pode acaso associar-se contigo, Jesus, o trono de iniquidade, tu tendo todos esses atributos? Rei eterno, imortal, Deus supremo, sublime, maravilhoso, o qual esse trono forja o mal. Esse trono da iniquidade, ele forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Iniquidade é um caráter de um iníquo, e a Bíblia chama o homem de iníquo. O que é o iníquo? O iníquo é um perverso, é um homem vil, é um ímpio, é um pervertido. Isso a Bíblia chama de iníquo. E a iniquidade é todo tipo de maldade que este homem pratica. O que é que o homem pratica? Qual a maldade que o homem pratica? Os vícios, o alcoolismo. Ele sai para farra, ele sai para gandaia, para se prostituir. O que ele pratica é o adultério, é o engano, é o roubo, é a corrupção. Isso tudo é iniquidade. E a iniquidade é o pecado que provoca a distorção da justiça. Ele distorce tudo aquilo que Deus é e ordena que o homem faça. Então ele provoca a distorção da justiça, da moral, da retidão, da honra. Ele desvia-se dos princípios divinos, de forma que a iniquidade é uma rebelião escancarada contra Deus. A iniquidade é uma rebelião escancarada contra Deus. E a iniquidade, meus irmãos, ela constrói tronos. Daí o tema da mensagem: avivamento e o trono da iniquidade. O que é um trono? Um trono é um domínio. O trono é poder. O trono é autoridade sobre pessoas, autoridade sobre lugares, é uma autoridade sobre territórios. Isso é um trono. Quem está sentado no trono domina territórios, domina pessoas, domina cidades, domina famílias, domina nações. E tronos também é uma hierarquia de anjos e demônios. Colossenses 1,16 diz que os tronos, eles representam uma alta hierarquia de anjos e demônios. Então esses tronos, eles exercem domínios. Então veja só, presta atenção aqui.
Quando um pecado ele é repetido várias vezes por uma pessoa, quando um pecado ele é repetido várias vezes por uma pessoa, olhe para cá, preste atenção. É estabelecido no seu espírito um trono de iniquidade. Essa pessoa, ela passa a ser governada, ela está sob o governo de Satanás. Por exemplo, se a pessoa ela pratica o pecado da prostituição, ela passa a ser governada por um trono de iniquidade, de prostituição. Pode ser a prostituição, pode ser a bebida, pode ser a idolatria, pode ser qual seja o pecado. A pessoa está governada agora e dominada por esse trono de iniquidade. Quando um pecado ele é repetido por gerações, aquele mesmo pecado é repetido dentro daquela família, existe um trono de iniquidade agora, não só na vida de uma pessoa, mas na vida da família. Aquela família é governada por um trono, ou seja, por espíritos malignos que fazem com que aquele pecado se repita, porque isso é passado na corrente sanguínea e nessa descendência. Constrói-se um trono de iniquidade nessa família. Quando um pecado ele é cometido de forma coletiva, ou seja, numa cidade, por uma cidade, a maioria dos moradores daquela cidade praticam aquele mesmo pecado. A maioria das pessoas daquele estado ou daquele país praticam o mesmo pecado. Estabeleceu-se um trono de iniquidade naquele território. Significa que há um espírito maligno atuando naquela cidade, é um trono de iniquidade, e há um principado maligno atuando naquela cidade, ou atuando naquele estado, ou atuando naquela nação. E o que é que esses tronos, o que é que eles causam? Uma vez que esse trono é estabelecido, o que é que eles causam? Primeiro, afastamento de Deus. A pessoa que está sob um trono espiritual governando a sua vida, ela vai enfraquecendo na fé, ela vai se tornando apática, ela vai lentamente se afastando de Deus, ela cai em apostasia, ela não tem vontade de ler a Bíblia, ela não tem vontade de orar e dificilmente ela vem manter comunhão com a igreja, porque ela é dominada por um trono de iniquidade. Primeira coisa, afastamento de Deus. Segundo, idolatria. Ela se envolve em outras coisas, ela gosta de outras coisas, ela faz qualquer outra coisa do que adorar a Deus, do que servir a Deus. Ela se afasta de Deus. E ela se envolve na corrupção. Dá alguns exemplos para vocês. Por exemplo, de cidades, de estados e de países que estão sob trono de iniquidade. Por exemplo, no Brasil, os estados da Bahia e do Rio Grande do Sul são os estados onde a maioria das pessoas desses estados elas mantêm relação com os espíritos da Umbanda. Rio Grande do Sul, pastor, Rio Grande do Sul. A Bahia nós já sabemos. Por exemplo, o Pará. A maioria das pessoas tem relação com a idolatria, com o catolicismo. O Amazonas, Manaus. Há um principado aqui que governa esse lugar. Há o pecado de perversão nessa cidade. Há um negócio escuso, há uma manobra ilícita através dos governantes,
através da administração, há uma traficância, há uma fraude, falcatrua. Gente, isso é maldição. Isso é um trono de iniquidade. Você contrata um profissional para fazer algum serviço para você, é na falcatrua, é dando pino, não faz o serviço bem feito. Ele já faz o serviço para dar problema, para depois ele voltar lá e cobrar de novo. Isso é corrupção. E uma das coisas que existe aqui, que também é uma maldição, é o descuido por parte das autoridades. E você vai concordar comigo. E a perda de coisas importantes. Manaus é conhecida como a terra do já teve. Aqui já teve bonde. Aqui já teve a Belle Époque. Aqui já teve tal coisa. Pois é, mas acabou, não tem mais. Porque faz e deixa o abandono. Os parques ali do centro do Prosami já estão praticamente todos destruídos. Cidade do já teve. Porque é um trono de corrupção, é um trono de iniquidade. O Brasil, de um modo geral, há um trono de idolatria, há um trono de corrupção e de depravação nessa nação. A outra coisa que esses tronos, eles causam, é uma cegueira espiritual com relação a Deus. Há uma pobreza, há uma miséria. Você olha para a Índia ela tem 300 milhões de deuses. 300 milhões de deuses na Índia. E na Índia impera a miséria. Na Índia impera a pobreza. Porque está sob o poder desses tronos. Nós olhamos para a América do Sul e nós podemos ver na América do Sul a pobreza, também a miséria. Na América Central, ali na região do Haiti, e também na África, nós vemos a miséria e a pobreza, porque há tronos de idolatria nesses continentes. Você olha para a China, o que é que você vê na China? Um governo totalitário, uma filosofia ateísta, que lá as pessoas são proibidas de adorar a Deus, mas adoram o chefe maior. Nós vemos também o humanismo, mas esses tronos também, eles estão nos Estados Unidos, eles também estão na Europa. Trono de quê? De humanismo e de ateísmo. As autoridades e a sociedade, de um modo em geral, eles estão fazendo esforços implacáveis para remover da cultura qualquer resquício de Deus. Eu li ontem que na Suécia já autorizaram a queima de Bíblias e do Alcorão, mas só que eles vão ter problemas com os muçulmanos. Já vai começar uma guerra santa por lá. Onde foi que começou a reforma protestante? Na Europa. Os grandes templos, as grandes igrejas da Europa, elas foram transformadas em shoppings, elas foram transformadas em cinemas, em lugares de diversão, de pecado. Morreu, o cristianismo na Europa morreu, foi de onde saíram os missionários. Agora os missionários, eles precisam voltar para a Europa, para evangelizar de novo a Europa. A Alemanha de Lutero, a Escócia de John Knox, a Inglaterra de John Wesley. Esses países caíram no ateísmo. Esses países abandonaram Deus. Porque nesses países existem portões de Satanás. E tudo isso são tronos de iniquidade.
E aonde tem um trono de iniquidade, eu quero dizer para você que Deus não está lá. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? De forma alguma. E se no seu coração há um trono de iniquidade, você já não sente mais a presença de Deus, porque Ele já não está mais em você. O Espírito Santo já não está mais habitando em você, mas é outro Espírito que está habitando. Por que isso acontece? Porque Satanás, ele governa a partir de um trono, a partir de uma adoração feita através da prática de pecados. Aonde há pecado, Deus não é honrado, Deus não é adorado. Pelo contrário, quem é adorado é Satanás. E eu vou provar para vocês na Bíblia sobre um trono de iniquidade. Vamos ler Apocalipse 2,13. Havia na época em que o livro de Apocalipse foi escrito, 7 cidades na Ásia, que elas alocavam ali as 7 igrejas de Deus no Apocalipse. E havia uma cidade chamada Pérgamo. Essa cidade existe até hoje. Você vai encontrar como Bergama, na Turquia. Bergama, antiga Pérgamo. Aí diz assim, ó, Jesus fala assim para o pastor daquela igreja: conheço as tuas obras. Olha aqui para mim. Jesus, ele sabe tudo de nós. Conheço as tuas obras e onde habitas. Está escrevendo para a igreja, aonde ela estava localizada, que é onde está o trono de Satanás. Ali naquela cidade havia um trono de iniquidade. Esse trono era um trono de orgulho, era um trono de soberba, era um trono de arrogância, de perversão. Essa cidade, ela tinha um padrão moral, social, político e religioso pervertido. Nessa cidade o homem era adorado e não Deus. Eles faziam culto ao imperador. Os imperadores de Roma eram adorados. E o povo que não adorasse o imperador morria, era perseguido, morria. E havia então um trono de iniquidade nessa cidade. Pérgamo. Pérgamo significa, a palavra Pérgamo significa casado. Aquela cidade, ela estava casada com um sistema de iniquidade. Idolatria, fornicação. A igreja que havia em Pérgamo, ela vivia em constante batalha espiritual para se manter pura diante de Deus. Entretanto, alguns crentes daquela igreja, eles se deixaram influenciar pelo ambiente da cidade. Olha aqui, gente. Isso acontece também no dia de hoje. Muitos crentes se deixam influenciar pela cultura da cidade. Principalmente agora nessa época, a cultura de boi, de festa junina. Tem crente que não vem para a igreja, mas vai dançar quadrilha. Tem crente que fica torcendo por garantido e caprichoso. Vou repetir para vocês. A igreja de Pérgamo vivia uma constante batalha espiritual para manter a pureza, para não se deixar influenciar pela cultura da cidade, pelo trono de iniquidade que havia na cidade. Está aqui, Apocalipse 2, 14 e 16. Jesus diz: mas poucas coisas eu tenho contra ti, contra a igreja, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Havia idolatria e havia fornicação.
Alguns membros estavam envolvidos nesse pecado. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia pecado. Por isso que ele diz: poderá um trono corrupto. O salmista diz: poderá um trono corrupto estar em aliança contigo, meu irmão. Se você tiver um trono de iniquidade no seu coração, eu repito, Deus não tem aliança contigo. Você precisa derrubar esse trono. Aí Jesus fala assim, ó: arrepende-te, pois, quando não em breve eu virei a ti, e contra quem? Contra aqueles que se desviaram, contra aqueles que foram adorar o imperador, contra aqueles que aceitaram a doutrina de Balaão, de prostituição, de fornicação, de idolatria, e a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, quando não em breve eu virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Deus está batalhando nesse lugar com a espada da sua boca, que é a palavra dele. E eu quero dizer que ele vai levar vantagem. O diabo não vai prevalecer. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo examinou essa igreja e revelou os perigos que a cercavam: tolerância ao pecado, liberalismo, engano doutrinário, mistura de heresias, mistura da doutrina com heresia, a imoralidade do mundo entrando na igreja. E talvez o pastor e alguns membros estivessem achando normal. Aí Jesus vem: ó, eu conheço as tuas obras, eu sei onde vocês estão, aonde está o trono de Satanás. Tenho, porém, contra alguns ali que adoram a Jezabel, que praticam coisas que eu odeio. Se você está praticando algo que Deus odeia, se livre enquanto é tempo. Amém? Satanás se instalou em Pérgamo através do paganismo, através da idolatria. Aonde Satanás reina, seja na vida da pessoa, seja na família, seja na igreja. Ele reina na igreja, pastor? Tem igreja que ele reina. Mas não é de Jesus, é. Mas os homens se venderam ao diabo, e ele faz o que ele quer. Aonde Satanás predomina, existe cegueira espiritual, existe vícios, doenças, opressão, miséria, idolatria. Ali se propaga o paganismo, a corrupção, o roubo, a sedução, o engano, a prostituição sexual, seja na vida pessoal, seja na família, seja na cidade, seja na nação, seja na igreja, seja nas denominações. As denominações estão cheias de tronos de iniquidade. Denominações que já não pregam a verdade, mas estão atoladas até aqui, ó, com a política suja, com a politicagem, com o mundanismo. E Jesus vai cobrar. Vai cobrar. Satanás está impondo o seu desejo, porque vejam bem, o desejo de Satanás é tomar o governo de Deus. Isso aconteceu lá desde o céu. Isaías 14 fala disso, Isaías 14, 12, 15. Deus diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Estrelas são anjos. Acima dos anjos de Deus, eu estabelecerei o meu trono de iniquidade. Então o desejo de Lúcifer era tomar o lugar de Deus, era tomar o domínio de Deus. Ele não conseguiu fazer isso lá no céu, mas ele está conseguindo aqui na terra. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Há famílias que são governadas por um trono de iniquidade. Repito, aonde Satanás predomina, ali predomina a cegueira espiritual. Por isso que tem família cega espiritualmente, que nunca acerta o caminho da casa de Deus, mas acerta qualquer outro caminho. Mas para Deus está cega, nos vícios, nas doenças. Satanás oprime essas pessoas. Satanás faz essas pessoas viver na miséria, na idolatria, no paganismo, na corrupção, no roubo, na sedução, no engano, na prostituição sexual. Por que ele faz isso? Porque o objetivo dele é impedir qualquer pessoa, é me impedir você, impedir os seus familiares de conhecer o verdadeiro evangelho e de conhecer o verdadeiro Deus. Ele fazendo isso, ele vai impedir essa família ser abençoada. Essa família só vai viver caída. Além de não ser abençoada, essas pessoas elas sofrem de opressão, de nervosismo, de doenças, de derrotas recorrentes, de pobreza, de miséria. As portas estão sempre fechadas. E a pessoa diz: pastor, eu não sei onde é que eu estou errando. Eu faço tudo certo e a coisa não anda, a coisa não rompe, a coisa não flui. É espiritual. É espiritual. Há um trono de iniquidade que está impedindo essa família, essa pessoa de romper. É casamento desfeito, nada dá certo. Então ele atua na família através de espíritos familiares e espíritos geracionistas. O que são espíritos familiares? São espíritos que se infiltram na família. Porque a família é o primeiro alvo para a destruição de Satanás. Ele destruindo a família, ele destrói a humanidade. Por essa razão ele instituiu demônios para se acercarem das famílias, para entrarem nessas famílias, para fazer desta casa uma base de operação. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fazer como Paulo, vou apelar ao nome de Jesus. Se você não faz da sua casa uma base de operação do Espírito Santo, uma base de operação de Deus, o diabo vai usar a sua casa para fazer isso através dos demônios. Terça-feira nós temos culto da família. Por que você não entra no link para cultuar a Deus conosco, para orar conosco, para receber oração? Por que você não faz isso? Por que você insiste em desobedecer? Até quando você vai desobedecer a Deus? Até quando? Os espíritos familiares, eles fazem uma base de operação do inferno dentro das casas. A sua base de operação.
E aí eles vão trabalhar em áreas específicas para levar essa família à destruição. Através de quê? Aí vem espíritos que provocam depressão, medo, impaciência, discussões entre os membros da família, violência, soberba, desânimo, preguiça, enfermidades, avareza, amor ao dinheiro, causando prejuízos, destruição. Joel, capítulo 1, versículo 4, fala dos gafanhotos do inferno: cortador, migrador, devorador e destruidor. São 4 castas de demônios que atuam dentro das casas para destruir as famílias, levando a miséria, a vícios, a luxúria, a opressão, a obstrução. O tranca-rua está lá, obstruindo as bênçãos. Outro cortador cortando as bênçãos. O destruidor destruindo a família, levando os filhos para os vícios, levando os filhos para o mundo. Ah, pastor, mas qual o problema dos meus filhos ir para o mundo? É que se eles não voltarem para Jesus, eles vão para o inferno. E de alguma forma Deus vai te cobrar como pai e como mãe, causando bloqueio mental, resistência ao evangelho, engano religioso, e por aí vai. Recapitulando, quando um pecado é repetido por uma pessoa, é estabelecido no seu espírito um trono de iniquidade. E uma vez estabelecido, por exemplo, a pessoa ela vem para a igreja, o pastor prega, ela não aceita a mensagem, ela endurece o coração. Cada vez que ela endurece o coração, a palavra não entra. E cada vez que ela ouve a palavra, o coração vai se endurecendo ainda mais. Ainda mais. E aí a Bíblia diz que é impossível. Aqueles que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, receberam as bênçãos do porvir, tiveram conhecimento acerca de Jesus, do Espírito Santo, falaram em línguas, evangelizaram, era uma bênção. A Bíblia diz que é impossível eles serem levantados novamente. Aí vai ter uma hora que a palavra já não vai fazer mais efeito na vida dela. Quando um pecado é repetido por uma família, se estabelece nessa geração um trono de iniquidade. E uma vez que esse trono se instalou, esses pecados vão se repetir. E as consequências deles também irão se repetir. Nos dias dos juízes, no livro de Juízes, em Israel, um trono de iniquidade foi levantado. Eu quero que vocês vão entender melhor agora sobre esse assunto. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou, o Senhor os deu nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos midianitas, por 7 anos. O que eles fizeram de mal? Qual foi a maldade que eles praticaram? Eles levantaram um trono de iniquidade. Um altar a Baal, pecado de idolatria, pecado de prostituição. E quais foram as consequências? Quais foram as consequências? Primeiro, que Deus os entregou. 6, versículo 6, 6. Olha a consequência aí. Versículo 6. Assim, o que aconteceu com Israel? Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas.
E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. As consequências de se ter um trono de iniquidade. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Um trono de iniquidade, seja na vida pessoal, seja na família, seja na igreja, seja na cidade, seja na nação, traz sérias consequências. Uma delas, eu julgo como é a pior de todas, é o próprio Deus se afastar da vida da pessoa, da vida da família, da vida da nação. Deus se afastou e entregou nas mãos do inimigo. Diz, o Senhor os deu. Eu estou entregando para vocês o meu povo porque Ele não me ama. Ele ama vocês. Então fiquem com Ele. Abençoa Ele. Deus dos midianitas, abençoa esse povo aí, porque Ele não me ama. Eu os abençoo, mas eles são ingratos comigo. E eles querem os deuses de vocês, então fiquem com eles. É a perda da presença de Deus. E aí, gente, esse mesmo padrão humano, ele se repete. Não importa a época da história da humanidade. As pessoas, elas pecam, as pessoas usufruem das delícias do pecado, aí elas acham que está tudo bem, elas estão vivendo de boa, elas pecam, mas elas não querem colher as consequências do pecado, elas semeiam o pecado, mas elas não querem a colheita. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Não tem jeito, ele vai colher. E às vezes a pessoa, ela está na peia. Ela está na peia. E a peia é por causa do altar da iniquidade. Mas ainda assim, elas não querem reconhecer que elas são a causa das suas desgraças. Ei, nós somos, na maioria das vezes, nós somos as causas da nossa desgraça. Nós, na maioria das vezes. E aí então Deus, Ele chega com Gideão, usando da sua graça, da sua misericórdia, para restaurar aquele povo, porque eles clamaram a Deus. E aí Deus chega com Gideão e diz, Gideão, vai nessa tua força, homem valente, e livra Israel das mãos dos midianitas. E aí no versículo 13 ele responde para Deus, ele responde fazendo uma pergunta para Deus. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós estamos passando por isso? Vocês querem que eu esteja aliançado com vocês e ao mesmo tempo estar aliançado com o trono de iniquidade? Por que nos sobreveio tudo isso? Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Eles pecam, mas não querem as consequências. E nos deu nas mãos dos midianitas. Senhor, por que tu nos entregaste para o nosso inimigo? Pela lógica, vocês não me amam, vocês amam aos deuses deles. Então eu os entreguei. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu?
Igreja, não existe salvação, não existe avivamento, não existe prosperidade na família, sem antes derrubar o trono de iniquidade do coração. Se não derrubar o trono de iniquidade, vai continuar na mesma. Para eu ser aceito por Deus, eu preciso remover os padrões de iniquidade da minha vida. Eu preciso viver em santidade diante de Deus. Eu preciso viver em pureza diante de Deus. Eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso viver uma vida cristã de hipocrisia, de fingimento. Fingimento, você pode até enganar o homem, mas você não engana Deus, porque Ele tudo vê. E aí, gente, o Senhor chegou com Gideão e deu uma ordem para Gideão. O Senhor disse para ele: derriba o altar de Baal e corta o poste ídolo da tua família. Eles haviam levantado uma imagem de Azerá, deusa da fertilidade, que era adorada pelos fenícios, pelos povos, pelos cananeus daquela época, pelos sírios. E essa deusa da Azerá, ela era adorada num culto que era regado à lascívia, era regado à devassidão, juntamente com o Baal. E assim o povo de Israel trocou o Deus verdadeiro por esses deuses. 6:25, Deus disse então para Gideão: derruba o trono da iniquidade. Derruba o trono da iniquidade. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Então Deus, para mudar a história do povo, Ele diz que esse trono ele precisa ser derrubado. Por que ele precisa ser derrubado? Porque Deus odeia a iniquidade. Poderá um trono corrupto estar em aliança com Deus? Não. Não. Quem levantou aquele trono de iniquidade? O pai de Gideão. O velho se desviou e passou a adorar Baal. Quais os tronos de iniquidade os teus pais, a tua família levantou no passado, que pesa sobre a sua vida hoje? Que trono de iniquidade existe na sua família? Aí Gideão disse: mas não fui eu, foi meu pai. Não fui eu que construí, foi meu pai. Aí Deus diz para ele: derruba o altar de Baal do teu coração e do coração da tua família, e me adorem. Porque vocês não me adoram, vocês adoram a Baal. E ele diz no versículo 26, edifica ao Senhor teu Deus um altar. Quando ele diz edifica ao Senhor teu Deus um altar, ele está dizendo: ei, volta-te para mim, volta a me adorar, volta a buscar a minha presença, volta a buscar a minha face. Derruba o poste ídolo, derruba essa imagem. Aí alguém pode chegar e dizer: ah, pastor, mas eu sou católico. A família de Gideão também adoravam ídolos. Eles adoravam ídolos também, mas o próprio Deus apareceu para eles e disse para eles se converter. Se ele não se convertesse, Deus não seria com eles. Se eles não derrubassem aquela idolatria, Deus não seria com eles. A história de Cornélio nos diz que ele era um homem bom, que ele buscava a Deus, ele orava, tinha até visão.
Mas numa dessas visões, o anjo de Deus chegou para ele e diz: ei, vai lá na cidade de Jope, vai buscar Pedro, e ele vai pregar para você se converter, porque você não é convertido. Foi o que aconteceu. O Senhor alertou a Josué quando Israel foi derrotado por um pequeno exército na cidade de Ai. Coloca aí, Josué 7:12. Olha o que o Senhor fala para Josué. O povo de Israel havia vencido Jericó. As muralhas de Jericó haviam caído. E a próxima cidade era uma cidade pequenininha. E Josué disse: olha, não precisa nós envolvermos todo o exército. Basta um número menor de soldados para nós vencermos. Só que ele não sabia que havia pecado em Israel. Ai, cidade de Ai, tinha um exército pequeno. E um homem chamado Acã, ele desobedeceu a Deus. Ele roubou ouro, prata e uma capa babilônica. E Deus viu. E aí, por isso, Deus chama Josué, depois da derrota, e Deus diz: por isso o quê? Por causa do trono da iniquidade que foi levantado no meio de vocês, por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Porquanto eles estavam como? Por causa de quê? Do trono da iniquidade. Não serei mais convosco, eu não serei mais com vocês, se vocês não desarraigarem, se vocês não destruírem a maldição do meio de vocês. Deus está dizendo: se vocês não se converterem, se vocês não removerem o trono de iniquidade do coração de vocês, eu não serei mais com vocês. O objeto roubado era os tesouros de Jericó. E aí qual foi a consequência do altar de iniquidade da família de Acã? Morreu Acã, morreu a sua mulher, morreram seus filhos, morreram os seus animais, apedrejados e queimados. Não ame aquilo que para Deus é injusto. Não ame o pecado. Não levante um altar ou um trono de iniquidade, que você vai se tornar maldito. Não tem vitória na vida se o trono de iniquidade não for removido. Se o altar da idolatria dentro da sua casa não for destruído, não tem como a sua família ser abençoada. Não tem como a sua família se converter. A minha mãe deve ter uns 20 anos de convertida. Aí eu cheguei e disse para a mamãe: mamãe, eu conheço agora a verdade, Deus me mostrou a verdade, tudo isso aqui que você está adorando é engano. A senhora precisa se libertar disso daqui. Mas como ela tem um coração mole, ela tem um coração obediente, mas como, meu filho, como eu vou me livrar disso? Usando uma palavra, um código paraense. Mas como que eu vou me livrar disso? Bote fora e me dê que eu vou queimar tudinho. Não, tu não vai queimar meus santos, não sei o que. Mamãe, não, mas como é que agora eu vou rezar? Imagina, uma pessoa com 50 e poucos anos numa religião, que aprendeu desse jeito, dessa forma, e que acha que Deus é isso aí. E não quer deixar de jeito nenhum. Eu disse: mamãe, a senhora precisa se livrar disso daí. Eu posso tirar? Ela disse: não pode. Tipo, meu Deus. Aí entrei numa batalha espiritual. Comecei a orar na mente e repreendo esses espíritos, essa idolatria, esse trono aqui na casa da minha mãe, em nome de Jesus.
E aí foi, com muita insistência e com muita luta, ela permitiu. Aí ela disse, pode, mas esse aqui não. Disse, bom, depois eu tiro esse aí. Aí eu comecei a pegar, eu dava glória a Deus, dentro de mim eu dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso era meio-dia. Enchi um saco dessa altura aqui. Ainda tinha uns 3 lá. Aí, mamãe, faça logo a limpeza toda. Tá, tira. Levamos lá para o campo. E eu fui queimar. Eu queimei. Eu fui o Gideão da minha família. Deus disse para Gideão, derruba o altar de Baal. Você que é católico que está aqui, Deus está dizendo para você também, derruba o altar de Baal da sua casa. Ainda tem lá, Lúcia, ainda? Se tiver, eu vou lá queimar também. Não é mais para ter. Não vou mandar Nanda lá fazer vasculhar. Só que antes de eu ir lá na minha irmã, a Cleo, eu morava com ela, tinha também ídolos dentro de casa. Quando eu me converti, ela ia para o trabalho, eu ia lá no guarda-roupa dela, e ela tinha um desse tamanhinho que era de ferro. Aí eu pegava, levava lá para a cozinha, pegava um martelo e fui quebrando. E o que acontece? A Cleo se converteu ao Senhor. Quando o Senhor me deu essa vitória, eu fui convidado para pregar na igreja quadrangular nessa noite, lá na cidade. E eu convidei a minha mãe para ir comigo. E ela foi. Ela foi, eu preguei naquela noite, ela se converteu a Jesus. E até hoje ela está aqui para a glória do nosso Deus. Aplauda Jesus. Meus irmãos, enquanto a família não remover o trono de iniquidade da sua casa, não haverá mudança. Não haverá mudança. Não tem vitória na vida se o trono de iniquidade e o altar de idolatria de dentro de casa não for destruído. Quando Deus promove uma reforma numa nação, quando Deus quer fazer algo, isso também acontece dentro da igreja. Há aqueles que se posicionam contra Deus. Juízes 6:30. Há aqueles que fazem resistência à mudança, não querem que haja mudança. Veja só. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, o pai de Gideão, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava em pé. Eu sei que enquanto eu estou pregando, tem uns que estão resistindo à mudança, porque isso é natural. As pessoas não querem mudar. Uma vez que um trono de iniquidade é estabelecido no seu coração, a pessoa não sabe viver uma nova vida. Ela não vai conseguir viver uma nova vida com Deus, se Deus não intervir. Quando destronamos os tronos de iniquidade da vida pessoal, da família, da igreja, da cidade, do estado, da nação, o poder de Deus vem. A unção de Deus vem, as bênçãos de Deus vêm, a prosperidade vem, a mudança vem, a vitória vem, em nome de Jesus. Seis 34 diz que depois que Gideão derrubou o altar, então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Enquanto não derrubar os tronos de iniquidade, não haverá avivamento. Enquanto a família não se voltar para Deus, não haverá avivamento. Enquanto reformas, mudanças profundas não forem realizadas, não haverá avivamento. Nós fomos chamados para, junto com Jesus, sermos destruidores das obras do diabo.
Como derrubar os tronos de iniquidade? Jesus nos responde: com jejum e com oração. Jesus disse para os seus discípulos: mas esta casta não sai a não ser com jejum e com oração. Uma casta é uma espécie de escravidão demoníaca. Opressão, espíritos que fazem obstrução, que fazem resistência para ter o controle do diabo. Esses demônios não saem com o ensino de coach. Esses demônios não saem com papinho. Esses demônios não saem com diplomas. Esses demônios saem com jejum e com oração. É assim que a igreja vai avançar. Não se expulsa, Jesus diz, não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Salmos 112 diz: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. A geração dos justos será abençoada quando esses tronos forem derrubados.